Eu quero convidá-los a abrir comigo vossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 11, versículos do 23 em diante. Já muito conhecida palavra de Jesus para Paulo, o seu servo que transmitiu à igreja do Senhor. Está escrito assim, vou aguardar os irmãos encontrarem, que é muito importante essa leitura. 1 Coríntios capítulo 11, versos do 23 em diante. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Quem não encontrou, estuda mais a palavra de Deus. Não vou pedir para você dizer nada, vou pedir para estudar mais a palavra de Deus. Se tiver alguém aí do seu lado que não porta a palavra, chega junto dele ou dela e vamos ler juntos a respeito desse cerimonial. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, nos ensinando assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido ou é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem ou indivíduo a si mesmo, antes de comer o pão e beber o cálice. Porque todo o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não diferenciando, não compreendendo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Quando, porém, se nós o julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Você pode dizer amém? Amém. Pai querido, eu quero te louvar, te agradecer mais uma vez pela revelação da tua palavra, pela comunhão que nós vivenciamos nesta noite, pelo partir do pão que logo mais iremos vivenciar, pelo tomar do vinho, do cálice do Senhor, que representa tanto o teu corpo quanto o teu sangue, que foi vertido e o corpo rasgado por nós. Que o Senhor, Espírito Santo, encontre lugar nos nossos corações para agir de forma miraculosa, agindo, curando das dores, dos maus pensamentos, das angústias, do sabor do desistir, do sabor da derrota, do sabor da perca. Que sejamos libertos, que sejamos salvos, limpados pela tua palavra, que ela venha entrar em nossas vidas, através dos nossos ouvidos, singrando os nossos corações, a nossa alma, limpando-nos e nos preparando para encontrar com o Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor use aquele que fala, mas também que o Senhor use aquele que ouve, e que cada um de nós sejamos edificados pelo poder da tua palavra. É a minha oração, na qual eu creio, por causa de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, de verdade, Deus colocou no meu coração uma palavra nesse culto da comunhão, culto no qual pelo menos 5 novos soldados que ingressaram nesta manhã participarão pela primeira vez conosco. Então eu não posso de maneira nenhuma usar o tempo de balde ou de qualquer maneira. Pastor Marcos Vilar,
sem usar toda a inteligência possível, porque às vezes não é possível, né, gente? A emoção fala mais alto, mas vou buscar fazê-lo, para que possamos compreender o porquê que nós nos encontramos em uma noite como essa, em um momento como esse, na casa do Pai, para juntos participarmos do corpo e do sangue de Jesus. Nós não cremos em transubstanciação, não, senhores. Nós não acreditamos que o pão feito por alguém, por um padeiro, que ele vai de um momento para outro se transubstanciar e mudar e ser a partir dali o próprio corpo de Jesus, o Cristo ou o Cordeiro de Deus. Não, nós não cremos assim. Mas nós cremos que, segundo a palavra de Jesus, que cada vez que nós fizéssemos isso, que nós tomássemos o pão e comêssemos, que nós nos lembraríamos, e eu quero que assim seja em nome de Jesus, na sua vida, na minha vida, nós nos lembrássemos de que o corpo de Jesus, simbolizado neste pão, ele foi rasgado, dilacerado, ferido, manietado, lanceteado, cuspido, morto até, foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então o corpo do meu Jesus vai ser lembrado aqui hoje. Eu quero que você, muitas informações virão nesta noite, eu gostaria que você atentasse e movimentasse o mínimo possível para que compreenda aquilo que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Então, quando você tomar o pão, você vai entender que você está dizendo a Deus, aos anjos, ao mundo angelical: eu creio que o corpo do meu Cristo foi rasgado por minha vida, pelos meus pecados, mas Ele me amou, e eu venho aqui em obediência ao que Ele mandou. Eu vou cumprir os seus mandamentos, então eu vou comer desse pão, não é pela quantidade, não é pelo sabor, não, é pela obediência, em saber, em testemunhar, nesse momento, Jesus Cristo morreu por mim, e Ele ressuscitou, e porque o seu corpo foi rasgado, eu posso cantar, porque Ele foi morto, eu posso viver. O sangue, de igual forma, nós não cremos que o suco da vide vai se transformar no sangue de Jesus, não, porque esse já verteu. Mas nós cremos que a partir do momento que eu tomo o cálice, eu estou dizendo: o teu sangue faz sentido para a minha vida. O teu sacrifício, quando escorreu da tua face no teu corpo, o chão não conseguiu embeber o teu sangue. Mas hoje eu acredito que o teu sangue foi derramado sobre a minha vida, e aonde chega o teu sangue, a vitória vem junto, e eu sou vitorioso, vitoriosa pelo teu sangue. Você pode dizer amém? Ato contínuo, irmãos. Eu quero lembrar aqui que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Isso é ponto passivo para qualquer cristão. O sangue de Jesus nos acoberta, ele nos protege, ele é escudo para as nossas vidas. O sangue de Jesus é purificador, de forma que, ainda hoje eu disse para alguém que disse: pastor, eu não vou poder estar hoje participando do corpo e do sangue de Jesus. Eu perguntei por quê. Então a pessoa me disse: porque eu estou me sentindo acusado por isso, por isso e por isso. Eu então disse, sem sombra de dúvida, sem medo de ser feliz, sem medo de ser cobrado, e ninguém tem autoridade maior do que essa. A palavra escrita está escrita há milênios, e ela se cumpre, e ela é. Eu disse para ele: você sentiu os seus pecados? Sim, eu senti. Pretende deixar ou continuar? Eu quero deixar.
Você se arrepende? Sim. Então examine-se, pois o homem a si mesmo, está escrito. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Se você entendeu que é um pecador, se você entendeu que não devia, se você entendeu que não podia, se você entendeu que não é ninguém, fez o certo. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A partir daí, eu não encontro. Se alguém encontrar, me procure depois. Se aquelas pessoas que me ouvem através da internet, seja teólogo, quem quer que seja, se você encontrou, me mostre, que eu não encontrei na Bíblia escrito: se alguém pecou, não participe. Se alguém que é membro, que se fez membro do corpo de Cristo, pecou, não participe. Não está escrito assim. Está escrito: examine-se a si mesmo. Se você comer errado, é problema seu. Se você comer em pecado, é problema seu. Vai acusar você diante de Deus, mas é para todo mundo sentir. Por isso que não é para pecar. Não vale a pena pecar, porque é para todos nesta assembleia participarem do corpo e do sangue de Jesus. Aqui na minha Bíblia e na tua Bíblia está escrito: participai, comei dele todos. É por isso que é bom estar em comunhão com Deus. Mas eu quero ainda dizer alguma coisa para não tomar tempo, e eu estou falando meio lento. Eu gostaria de levá-los ao livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. O capítulo é o de número 1. Vamos ler aqui a respeito. Eu vou falar aqui, irmãos, a respeito dessa bebida. Está escrito que nós que participamos do cálice do Senhor, nós bebemos a bebida dos vitoriosos. Alguém entendeu aqui? Não sei se você entendeu. Quem participa desse banquete, come desse pão e bebe desse cálice, está bebendo do vinho, da bebida dos vitoriosos. Já começaram a entender mais? Eu vou mostrar para você aqui e agora. O sangue de Jesus, diferente de qualquer outro vinho, ele representado neste vinho, onde não há contenda, ele representa a maior vitória de um homem, de uma mulher. O diabo, meu e teu adversário, porque ele não é adversário de Deus, ele já foi vencido, já está batido, ele está só esperando o tempo de ser aprisionado para sempre, assim como nós, e a natureza está esperando o momento de ser livre para todo sempre. Mas eu quero dizer uma coisa: enquanto ele sabe, enquanto ele vê que você vem à casa de Deus, que você vem na casa do Senhor e faz isso todas as vezes em memória de Jesus, ele sabe que Jesus está em você, Jesus está no teu coração, Jesus está na tua lembrança, Jesus está nas tuas orações, Jesus está na tua escrita, Jesus está no seu trabalho, Jesus está quando você dirige. E quando você vem aqui todo mês e participa desse cálice, participa desse pão, ele diz: eu não posso mexer ali, eu vou tentar, mas eu sei que ali tem Jesus. Daniel capítulo 1, verso 1 em diante. No 3º ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. O Senhor, aqui ele fala de Yahvé, Deus, entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e o pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou
a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Vejam vocês que alimento faz diferença. Alguém já disse que nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que nos alimentamos. Preste atenção. O chefe dos eunucos, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Você acredita nessa palavra? Pode dizer amém? 2 coisas. O que nós comemos faz o que somos. Presta atenção nisso. Se uma pessoa ela se alimenta com alimentos fracos, geralmente ela será uma pessoa fraca. Se a pessoa não se alimenta bem, ela vai desenvolver, como a população atual, cânceres, doenças que vêm de enlatados, de embutidos, de conservantes e assim por diante. Mas eu não quero aqui falar sobre a comida do dia a dia, senão algumas pessoas que portam a sua compleição física iriam não entender o que eu estou falando, ou talvez na sua força de o ser. Eu estou falando aqui, irmãos, assim como acontece na vida material, na vida espiritual acontece também. Todavia, na vida material passa e vai até 100, 150 anos, é o tempo que uma pessoa vive. Mas na vida espiritual é para sempre. Aquilo que você alimenta é o que você vai ser, é o que você vai desenvolver, é quem você será. Agora eu quero que você preste atenção em si, falando de alimento, que a palavra de Deus para aqueles que crêem é alimento. Sim, não é assim que nós aprendemos? A oração é comunicação com Deus. A palavra de Deus é alimento que engorda a nossa alma e robustece o nosso espírito e nos enche de paz e calma a cada instante. Disse o poeta e cantor que já dorme no Senhor, Esdras: tal qual uma fonte de água viva que salta para a eternidade, és tu, através da tua palavra, na realidade. A palavra do Senhor para o profeta que escreveu disse que quando come é amarga. Não é assim que está escrito? Está escrito, mas o efeito dela é um efeito bom. Eu quero lhes dizer uma coisa: se você comer boldo, se você comer losna, se você comer alguma coisa, quinino, essas coisas que são amargas, o seu intestino, ele não vai reclamar, porque ele é saudável. Mas existem algumas coisas que aparentam, que nós chamamos de fast food. São comidas rápidas, bonitas, cheias de açúcares e algumas muito temperadas com sal. Essa sim, ela precisa de um curativo, e na maioria das vezes o curativo é água. E a palavra de Deus também é chamada de água. Olha, tudo que é de bom, a palavra é. Prestem bem atenção. Eu quero dizer com isso que se eu me alimento de celular, do que está no celular, é do que está no celular que eu vou falar. Se eu me alimento, Deus abençoe Marcelo, para a gente rever, meu irmão. Se eu me alimento de palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai sair. Ainda essa semana alguém disse para mim: pastor,
quando eu estou bem ruim, aí eu faço aquilo que o Senhor disse para eu fazer. Quando parece que está tudo difícil, está tudo escuro, tudo cinzento, aí eu corro e vou para a palavra. Eu leio um trecho da palavra, 2 trechos da palavra, e eu agradeço a Deus pela revelação da palavra, igual o Senhor fala. Aí eu me levanto outra pessoa. Veja que a palavra, ela é alimento. A palavra, ela muda. A palavra, ela robustece. A palavra, ela avisa. A palavra, ela faz você mudar de direção. Conhecereis a verdade, tão citada pelo nosso presidente, João 3:32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade 6, e a verdade vos libertará. Olha só, é verdade. Quando a verdade chega, a mentira tem que sair. Você só tem que ter calma, tem que esperar ela fazer efeito. Vejam que se o que nós comemos, eu estou falando aqui do espiritual, se aquilo que você come faz diferença para a sua vida espiritual. Vejam, por exemplo, agora nós temos um dos nossos irmãos, o Ricardinho, meu filho do meio, dedilhando ali alguma coisa. Fala a verdade, quando a música ela está na entonação boa, quando ela está calma, ela não te leva a um descanso, sim ou não? Se ele começasse aqui, fala para o Abiel puxar ali, Abiel, vai lá no ritmo hip hop, sabe o que ia acontecer? Você poderia, às vezes nem sabe dançar, mas o corpo começa. Por quê? Está entrando, e tudo que entra através do seu ouvido, tudo que alimenta a sua alma, vai fazer com que o seu corpo reaja. Mas não somente o seu corpo, mas também a sua alma. Você está me entendendo? Pode dizer amém? Por isso você faz bem estar na casa de Deus. Você faz bem estar linkado nessa rádio, através da Facebook, ouvindo agora a palavra do Senhor. Faz muito bem. Sabe por quê? Esta palavra que eu estou dizendo agora, você pode ser que nem entenda. Ainda hoje, irmãos, um casal dos irmãos que estão aqui, não sei se eu acho que eu posso citar o nome, que é o Ricardo Valvic, junto com a Mariane, dizendo a respeito do seu pequeno. Irmãos, ele estava dizendo coisas aqui na terça-feira a respeito da vinda de Jesus. Posso? Da vinda de Jesus. O menino estava olhando para o outro lado, Mateuzinho, parece que não está nem aí. Mas irmãos, eu vou te dizer, a palavra tem poder. Aquilo foi entrando, e sabe o que aconteceu? Chegou em casa, qual foi a pergunta? Começou a falar do quê? Da vinda de Jesus. Hoje veio contar para mim. Eu estou contando alguns fatos, porque às vezes quando nós falamos da palavra de Deus, apesar dela ser milenar, dela ser imutável e irredutível, dela não ser transformada, ela é sempre a mesma. Mas tem gente que ainda não acredita. Acredita no que vê, mas não acredita pela fé no que nós falamos. Hoje, a criança de ontem para hoje teve um sonho. Qual foi o sonho? A volta de Jesus. Criança, mas sabe o que é isso? Alimenta o seu corpo, e é isso que vai ter. Coloca aqui dentro, e é isso que vai ter. Quem vai para a internet, vive internet. Quem vai para as drogas, vive droga. Quem vai para a bebida, vive a bebida, a realidade das bebidas. Quem vai para a palavra de Deus, exala a palavra de Deus. A palavra de Deus muda. Quem se mete demais com o trabalho, fica estressado. Quem quer viajar demais, nunca mais volta para casa. Quem aprende a namorar por demais, vai querer viver namorando. A música é bom, mas tudo na medida. Se fizer demais, vai se enveredar de uma maneira tal que vai embora seguindo músicos. Mas quem segue a palavra de Deus, segue o Senhor Deus, Jeová, Criador dos céus e da terra. Pastor, o senhor fugiu da palavra. Fugir não, peraí que tu vai entender. Daniel, dos cativos de Judá, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor entrasse na terra de Judá, a terra santa. Mas Deus não tem negócio com terra. Por quê? Ele tem negócio com pessoas. É por isso que eu aprendi não valorizar espaço, coisas ou objeto.
Eu valorizo pessoas, porque Deus se preocupa com pessoas. Deus amou as pessoas. Aquele mundo que está escrito lá não é o mundo que nós vemos como o globo, o planeta Terra, não. Ele amou as pessoas de uma forma tal que Ele deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem negócio com pessoas. Daniel, que estava ali agora, foi levado cativo. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não sei, tenta você entender aí, o que é que Daniel ouvia dos pais dele. Mas eu sei que Daniel ouvia coisa boa. Daniel não vivia certamente perdendo o seu tempo com o que os outros garotos da sua idade falavam, mas ele se preocupava com o que o Deus dos céus tinha para revelar para ele. Ele entrou cativo em Babilônia, e quem procura a palavra de Deus, pode ver, irmãos, quem vive a palavra de Deus tem um presentinho. Ela passa a ser inteligente, passa a ter sucesso naquilo que faz. Pode não saber ler nem escrever, como a minha avózinha. Minha avó já era avó de alguns netos, inclusive eu nunca havia aprendido a ler. Mas um dia, quando ela aceitou Jesus, ela propôs no seu coração: Jesus, o Senhor, todo pastor diz que o Senhor é muito Deus e que o Senhor pode qualquer coisa, então o Senhor pode me ensinar a ler. Eu quero aprender a ler, mas eu quero aprender na tua palavra. Ninguém ensinou para ela. A minha avó passou a ler, escrevia e compunha hinos, e hinos maravilhosos, que alguns deles eu canto. Sabe por quê? Porque Ele, o Senhor, Ele é, eu sou, é o Senhor. Vale a pena se alimentar do eu sou. Daniel ali estava. Nabucodonosor pegou alguns, disse: pega os melhores, eu vou ensinar para eles. Vai ficar 3 anos comendo e bebendo do que eu como, do que eu bebo. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos: o vinho que Nabucodonosor bebia, embebedava. A comida que Nabucodonosor comia fazia com que ele se sentisse autoritário. Era um déspota. Ele não discutia com ninguém, ele simplesmente mandava. Ele era orgulhoso. Mas, irmãos, só para você não esquecer, o vinho que o Senhor Jesus mandou que nós bebêssemos é o vinho, é o suco da vida, que nos lembra ser humildes, dependentes, carentes de Jesus, chorões, facinho para ir para o céu, ouvido aberto para a trombeta do Senhor, querendo falar em línguas estranhas, querendo estender as mãos e abençoar. Porque o sangue, a cerne de Jesus, Jesus é o príncipe da paz. Não é o príncipe da bebedeira, não é o príncipe do ódio, Ele é o príncipe da paz. E Ele falou: quem come o meu corpo e bebe o meu sangue tem parte comigo. Quem não comer o meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. As pessoas não entendiam, disseram: esse homem está doido, ele está vivo e está dizendo que a gente tem que comer o sangue e o corpo dele, a carne dele. Mas eles não sabiam o que Jesus estava dizendo. Ele iria deixar relatado para nós: o corpo e o sangue de Jesus é a comunhão, é ter Jesus no coração. E Daniel, antes de Jesus, ele já havia sentido isso no coração. Ele chegou lá e disse o quê? 3 anos. Ele falou: o doutor Aspenaz, vem aqui por favor, que era o chefe daquela meninada. Escuta, eu não quero me misturar, eu quero continuar sendo o que eu sou. Irmão, você ser o que você sempre foi, em terra alheia. Deixa eu dizer para você, que vinho é esse? Você ser alguém íntegro, na 25 de março, naquela muvuca de pessoas, dia 23 e 24 de dezembro, tem que ser crente. O crente que tem comunhão com Deus, ele não enrola. Ah não, eu estou aqui no meio mesmo, ninguém está me vendo, eu vou enrolar, eu vou derrubar, eu vou pegar na frente, vou cortar a fila no caixa, vou pegar o que não é meu, vou derrubar ela. A hora que abrir as portas da Black Friday aqui, eu derrubo, piso por cima. Não, deixa o mundo enlouquecer, mas eu não vou me misturar com o vinho em que há contenda, mas eu vou me encher do Espírito Santo, que é o vinho de Deus. Daniel olhou assim e falou: o quê? Você me deixa
ao invés de comer por 3 anos esse manjar, beber por 3 anos esse vinho, me deixa beber água e comer legumes. Aspenaz falou: vocês vão ver no versículo seguinte que aquele chefe dos eunucos achou graça em Daniel, porque quem tem comunhão com Deus, todo mundo acha graça nele. Tem comunhão, pode ter cara feia assim como sou eu, pode ser feinho, tosco como eu sou, como alguns de nós, mas as pessoas acabam amando. Isso é dom de Deus, é dom de Deus, não vem de nós, para que não nos soberbeçamos, vem da parte do Senhor. Mesmo assim ele disse: Daniel, eu sinto muito, eu posso te ajudar em muita coisa, filhão, mas isso aí não dá não. Sabe por quê? Ele vai cortar minha cabeça, eu tenho que obedecer ele, ele é um déspota. Daniel virou, pegou o outro moço, estava perto dele, falou, tinha graça com todo mundo, Daniel. Falou: escuta, não vai doer nada para você, ó. Deixa a gente beber água, deixa a gente comer legumes. O rapaz falou: olha, mas é 10 dias só. 10 dias já dá. 10 dias, e no mínimo ele pensou: esses meninos vão ver que não vai dar em nada esse negócio, vai beber água, comer legume. A força não estava na água, não estava nos legumes, assim como a força não está nesse pão, não está nesse vinho, mas está em obedecer. Obedecer, está me entendendo? Novo membro dessa igreja, os 5 que se batizaram, você tem que obedecer, meu filho, minha filha, é só isso. O que aconteceu? No prazo de 10 dias, eles estavam mais fortes, mais corados, achavam graça. Ele falou: mas que negócio é esse? Deixa o negócio andar agora. Mas eu quero dizer para você que não para por aí. Deus começou a agir milagre, porque Daniel assentou no seu coração. Não tinha um pastor, não era Aspenaz, não era o rei, ele colocou no seu coração. E eu quero dizer aqui para você: assente no teu coração, coloca no teu coração, eu quero ir até o fim da minha vida. Eu acho interessante isso, irmãos. Um pouco antes de falecer, eu me lembro que eu conversei com o pastor Benedito Ferreira, que faleceu aos 86 anos, foi recolhido à casa paternal. Ele disse: pastor, eu não lembro quantos anos foi que ele tinha na época, mas não tem muito tempo, acho que era 86 mesmo, 85. Ele falou, aí fez as contas lá, tem tantas ceias que eu participei, eu nunca perdi nenhuma. Ai, 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 é muito tempo, irmão. Uma vez por mês, 12 vezes por ano. Segundo, acho que ele tinha 60 e poucos anos de cristão. É muita ceia. Disse: pastor, já tentaram me dizer, hoje você não precisa não, você está de idade. Mas ele disse: não, meu Jesus disse, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Pronto, ele mandou, foi ele que mandou. E eu tenho que me virar, eu tenho que me santificar, eu tenho que fugir do pecado, para toda a minha vida participar da ceia do Senhor. E eu posso dizer, irmãos, até aqui me ajudou o Senhor. Agora eu quero dizer para você, esses meninos ficaram de canto lá. Passou, e daí? O que adiantou eles fazer isso? Está escrito, pelo número de dias, eles se tornaram 10 vezes mais sábios do que qualquer outro sábio ou sátrapa da Babilônia. A prova vem agora. Sempre tem a prova, né? Crente que recebe uma bênção se prepara para a prova. E tem muita gente que desiste na hora da prova, mas a prova é para você ser aprovado. Se fosse assim, prova na escola, você tirava qualquer nota e passava. Mas o sistema daquele governo falido não funcionou. E a verdade é que você tem que tirar mais de 5. Se você não tirar isso, é bom ser aprovado, senão a prova volta de novo em segunda época. Veio a prova. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, sonhou um sonho. Eu estou falando tudo isso por causa do sangue de Jesus. Ele sonhou um sonho, irmãos, e ele, no outro dia, ele perdeu o sono, se levantou, chamou os seus adivinhos, os seus sátrapas,
os seus mágicos, os seus tradutores, e disse: olha, eu tive um sonho, e eu quero que vocês revelem o sonho e o que significa o sonho. Coisa de louco, né? Os sábios disseram: conta-nos o sonho, rei. Ele disse de novo, segunda vez: eu tive um sonho, e eu quero que vocês me contem o sonho e digam o que significa esse sonho. Agora ele aumentou uma coisa: se vocês não contarem, vocês, não somente vocês, mas a casa de vocês vão ser dilacerados, e eu vou acabar com a casa e a família de vocês. Eu não sei se aquele rei não contou o sonho porque sabia que as pessoas, quando ouvem, têm capacidade de inventar, ou se ele havia esquecido. Mas pelo que eu entendo da palavra, é que ele não quis contar porque ele queria ver quem deles conhecia realmente os deuses. Se os seus homens, que tinham o nome dos seus deuses, realmente se comunicavam com os seus deuses, se é que existiam. E ele então disse: vocês não sabem? Ah, rei, mas isso é muito difícil. Como é que o senhor quer que eu conte um sonho o senhor que o senhor não nos contou? E além de contar esse sonho, aliás, isso está relatado, não é só coisa de Bíblia não, na história da humanidade, viu? O que aconteceu? O rei falou: sabe de uma coisa? Manda matar todo mundo, e é com pressa. Arioque, vai, você é capitão da guarda, mata esses adivinhos, porque não são de nada. Irmãos, aí me dá vontade de cantar aquele hino de novo: quem tem Jesus tem tudo, né? Oh glória! Daniel tinha Deus no coração. Daniel tinha o maior dos espíritos a favor dele. Daniel estava no controle da situação. Daniel, mesmo não tendo nome de grande, mas era o maior deles. Daniel tinha o poder de falar com o seu Deus, e o seu Deus, que é real, respondia para ele. Daniel não temia, porque quem tem Deus não teme. Quem tem Jesus não teme. Quem tem Jesus não desiste. Quem tem o nosso Deus levanta a cabeça e não tem vergonha de ser feliz. A hora que está juntando todo mundo, os homens se preparando para morrer, ele falou: Arioque, vem cá, por que você está com pressa de fazer isso? Está lá no capítulo 2, está ali lá adiante. Não, porque o rei determinou. Ele falou: não, diga para o rei, tem um Deus no céu. Ou seja, diga para o rei, eu estou aqui. Digam para São José dos Campos, para o Jardim São Vicente, que a igreja está aqui. Estamos aqui. Fala nas escolas que Jesus ainda não recolheu o melhor aqui dessa terra. Nós ainda estamos aqui comendo pão e bebendo cálice. Isso representa a presença de Jesus. Irmãos, eu nem combinei falar isso, é a grande realidade. Eu pensei outra coisa, mas Deus está me levando para esse caminho. Agora chega Arioque, todo cheio de medo, diz: olha, tem um adivinho, um jovem, um tal de Daniel. Daniel, ter esse nome, ser jovem, se eu fosse você já estava me inflando aí de poder de Deus. Isso não é para qualquer um não, prestem atenção, o nome deles foi mudado. Mas eu vou dizer uma coisa para você: diferente do que a comida, o que nós comemos altera quem nós somos, a amizade muda quem nós somos, a cultura pagã, a cultura do mundo muda quem nós somos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: pode mudar o meu nome, pode mudar o teu nome, mas aqui dentro muda nada não. Podem te chamar de perdedor, eles podem chamar, mas o teu Deus conhece o teu nome, um sobrenome. Teu nome pode até ter sido dado errado aqui na terra, como ia ser o nome de Benjamim, Benoni, mas Deus sabia: não, Benoni não, vai ser Benjamim. Quem sabe alguém diz: ah, Ricardo não presta, Ricardo é namorador, Ricardo é briguento, mas Deus
Deus lá no céu, que disse a meu respeito que tem um novo nome que ninguém conhece, disse: não, Ricardo é meu pastor, Ricardo é meu servo. A respeito de você, os céus têm o teu nome, os céus não alteram de acordo com o que te chamam aqui na terra. O nome dele era Beltesazar, mas para Deus era Daniel. Ele chegou diante do rei. O rei disse: me disseram que você sabe traduzir sonhos. Ele disse, sabe o que ele disse, irmão? Eu fico pensando ali, um homem como Daniel, cheio de ousadia, ele já está pertinho com Deus, porque ele orava. E quem ora tem comunhão com Deus. Se fosse hoje, irmão, porque as pessoas gostam de aparecer, né? Quando alguém grande, mas que eu sou, eu posso. Daniel fez o quê? A ele a glória. Ele falou: olha, meu Senhor, tem um Deus no céu. O Senhor me dá um tempo, eu vou orar e já volto. Você teria coragem de dizer isso para o teu chefe, na tua casa, para o teu problema? Se eu fosse você, diria, porque você tem comunhão com Deus. Dá um tempo aí, eu vou ali falar com Deus e eu já volto. Quando a luta se levanta, fala: espera aí, eu já vou falar com Deus. A chuva ontem castigava, mas eu fiz o seguinte, fui para o quarto lá, falei para a Rosa: filha, quanta chuva, hein? Vou lá, Deus, amanhã nós vamos estar no batismo. Se o Senhor quiser com chuva, é com chuva. Mas o Senhor é um Deus que o Senhor faz umas coisas no céu, o Senhor pinta umas coisas bonitas. Aí Deus faz, sabe o que? Espera aí, chá comigo. Alguém diz: não, mas é a meteorologia. Irmãos, a meteorologia erra direto. Mas o meu Deus não erra. E no final da tarde de hoje, deu até um amarelo bonito, dourado, pintou umas nuvens ali para o lado de lá. E eu vim para o culto dizendo: ei, Senhor, quem é como o Senhor? Quem é como tu? Quem é como tu, Jeová? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel foi lá e disse: eu não vou sozinho não. Homem de Deus não anda sozinho. Vem cá, Misael, Ananias, Azarias, vamos orar? Vamos. Deus, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor pode contar para nós o que está acontecendo? Deus não guarda segredo para os seus queridos. Conta para os grandes, mas revela para os pequenos. Contou para reis como Faraó, mas só José que sabia. Contou para o rei a respeito de Jacó, de Abraão, e só Abraão é quem decifrou. Me esqueci o nome do rei aqui agora. Abimeleque. Contou para Abimeleque, mas Abimeleque não entendeu. Abraão, vai ser através de Abraão. Deus conta segredo. Lá o rei da Síria, lutando contra Israel, ele aprontava os exércitos para atacar Israel. Deus contava para Samuel: Samuel, o rei da Síria vai estar ali, avisa o rei. Aí os exércitos de Israel iam tudo para aquele lado. O rei da Síria falou: mas olha só, vem aqui, meus generais, quem é de vocês que está me delatando? Quem é que está contando? Aí teve um cheio de medo lá e disse: ô rei, o senhor não sabe que esse homem serve o Deus que sabe tudo? É o Deus do céu que conta para o profeta dele. Ele não deixa nada escondido. Ele sabe de tudo antes. Oh, glória a Deus. Você sabe o que Deus tem a seu respeito? Você sabe o que Deus tem para nós nessa noite? Sabe por quê? Porque eu sei. Glória a Jesus. Agora Daniel vai lá orar e Deus conta para ele. Ele volta e conta para aqueles, para o rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor, o que Deus há de fazer, notificou ao Senhor. O Senhor é rei sobre reis, mas ele é o rei. Ele primeiro, irmão, já lançou a boa nova, já jogou na cara do rei, falou: rei, você pode ser rei aqui, mas ele é rei em cima de você. Ele comanda você. Você pode mandar aqui, mas ele é maior que você. Irmãos, nós temos hoje, Deus levantou para o Brasil um pastor. Não porque Bolsonaro o seja, mas porque a esposa dele o é. Mas vou dizer uma coisa:
acima deles, porque eles podem falhar. Tem um rei que é meu Senhor, e eu falo com ele toda noite. Glória a Deus! Esse é que é Deus. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, o que você veio fazer aqui. Agora ele contou, falou: rei, e eu tenho que parar por aqui, senão vai longe, irmão. O que Deus mostrou para o senhor sonhou com estátua. A estátua era imponente, cabeça de ouro, braço, e aqui o peito de prata, abdômen e quadris de bronze, pernas de ferro, pé de ferro e barro misturado. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, rei. Eu não vou contar tudo não, porque meu Deus já me contou tudo. O senhor é o dono do sonho, mas eu sei do sonho, da interpretação e o que o sonho significa, e sei que o senhor é a cabeça de ouro. O senhor é o primeiro reino, mas vai vir mais outros reinos, mas todos eles cairão. Ele queria dizer: depois de você vai vir Ciro, persa. Depois de Ciro, o persa, vai perdendo força, vai vir Alexandre. Depois de Alexandre vai vir Roma. Depois de Roma vai vir, porque se dividiu inclusive as pernas, que eu não vou dizer aqui, vai vir um governo que não se liga. São dois governos no mesmo lugar, na Europa. Só que eles são barro e ferro, não dá certo. Mas quando esse governo que está na Europa crescer, e nós sabemos que está crescendo, vai vir o meu Senhor. E ele vai ser como essa pedra cortada, vai bater na perna e vai cair todos os reinos. E o reino dele, que é eterno, vai acontecer para todos sempre. E se eu fosse você, glorificaria o nome do Senhor, porque eu e você estaremos lá. Glória a Jesus. Agora eu quero voltar e dizer o seguinte para você: se você não entendeu o que eu disse aqui, você vai entender algo simples. Quando você estiver em apuro, clame o sangue de Jesus. Quando você estiver em perigo, clame o sangue de Jesus. Mas só pode clamar quem tem comunhão com Ele. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu aqui agora. Uma certa irmã lá no Nordeste, foi chegando uma época como essa, de Natal, e ela era tipo assim, a irmã Elza. Olha, usei o tipo dos joseenses aqui, olha o tipo chegando. É tipo a irmã Elza. Sabe que todo mundo procura? Não é, irmã Elza? Tem umas pessoas que procuram mais, né, irmã Elza? Até para pequenas coisas. E todo mundo procurava ela. Quando chegava a época de festas, porque não era uma época que se compra na Riachuelo, nas lojas, essas lojas que tem roupa pronta, não. As pessoas ainda compravam tecido e mandavam fazer. Essa irmã era crente, essa costureira era crente. Sabe dessas crentes que tem comunhão com Deus? E ela costurando, precisava costurar, era viúva, precisava cuidar da sua casa. Não era no caso, a irmã Elza costura ainda. Às vezes eu fico perguntando: Elza costura, mas ela nem precisava assim, né? Mas quando a pessoa ainda precisa para viver, senão não come, era o que acontecia com ela. E chegava essa época, ela fazia muitos vestidos, muitas roupas, e os bandidos começaram a ficar de olho nela, porque sabia que ela ganhava muito naquela época. Ela ganhava dinheiro naquela época para viver praticamente o resto do ano. E os bandidos ficaram de olho. A casa dela de esquina, num lado assim, eles ficaram do outro lado olhando. Só que prepararam o dia para ir fazer o assalto. E a irmã, que sabia o valor do sangue de Jesus, ela foi costurando. Já era mais de meia-noite, deu sono. Antes de dormir, eu não sei quem é assim, mas se eu tenho o sangue de Jesus, se eu me alimento do sangue de Jesus, eu invoco sempre o sangue de Jesus. Eu não gosto de praguejar, eu gosto de invocar a presença de Jesus. Tem gente que pragueja e atrai outra coisa, mas quem invoca o sangue de Jesus, quem invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Ela sentiu sono e ela estava ali quase dormindo. Ela falou: Jesus, eu estou com muito sono, meu Senhor, mas me cobre com o teu sangue.
me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. E foi debruçando na máquina, me cobre com o teu sangue. E sabe aquele soninho chegando? Me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. A luz ficou acesa, porta alta, fechadura também, aquelas fechaduras abertas ainda, aquelas grandonas, né? Os bandidos de lá ficaram olhando e falaram: olha, essa mulher não vai dormir não. Mas que coisa, a gente quer entrar para assaltar, mas a mulher não vai dormir. Mas vamos chegar devagarzinho. Foi chegando, chegando. A hora que chegou perto da porta da irmã, viu sangue escorrendo, saindo pela fresta por baixo da porta. Bandido curioso, olhou de um lado, olhou do outro, não tinha ninguém na rua. Colocou os olhos na fechadura. A hora que olhou, ela estava toda lavada em sangue, escorrendo dali e saía pela porta. Ele falou: ih, rapaz, vieram antes da gente, o crime aqui foi grande, vamos embora. Saíram, fugiram. Mas como diz o bom ditado, que bandido volta ao local do crime. Eles voltaram e falaram: amanhã isso aqui vai estar cheio, que essa mulher é conhecida para todo lado. Vamos voltar lá para ver o que foi que aconteceu, que maldade que fizeram com ela, para que matar a mulher, por que não levou só o dinheiro? E começaram com gente, foi chegando na casa dela, vai estar cheio de gente lá. Chegou, ninguém lá de fora. Mas que negócio é esse? E aceso lá. Mas foi lá. Deixa eu perguntar, saber o que houve, né? Aí a porta gira a chave. A hora que abriu, quase caiu de costas. Era a irmã. Falou: moça, como que a senhora está aqui? Ela disse: por que, moça, eu moro aqui? Não, mas não houve um crime aqui ontem? Não. Olha, moça, a senhora me desculpe, eu não queria dizer, mas teve um crime sim. E era a senhora, eu vi a senhora aqui. A senhora tem irmã gêmea? O que é? O que aconteceu aqui? Agora eu estou perdido. A senhora estava caída em cima da máquina, estava toda molhada de sangue, o sangue escorria, passava aqui por baixo da porta. Ela falou: não, moça, eu vou dizer para você, eu sou crente e eu ando lavada, coberta e protegida pelo sangue de Jesus. Quando eu durmo, o seu sangue está comigo. Quando eu descanso, o seu sangue está comigo. Ele disse: eu vim para assaltar a senhora e não entrei porque tinha muito sangue. Ela falou: você precisa conhecer esse Jesus. Ele disse: eu quero conhecer esse Jesus. Glória a Jesus. Esse é o nosso Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.